Será que para acreditar em Deus é preciso abrir mão da razão? Eu mesmo já pensei assim há anos atrás, mas hoje, quanto mais eu leio sobre ciência, mais encantado eu fico com a criação e mais eu desejo conhecer aquele que é o autor. Se você quer entender o que mudou, fica comigo até o final do vídeo. Se você, assim como eu, é cristão, talvez em algum momento você tenha entrado em conflito, como se a fé e a razão estivessem em lados opostos de uma guerra invisível. Mas será que isso é verdade mesmo? Ou isso é só uma narrativa que a gente acabou herdando? A ideia de que fé e ciência são inimigas não nasceu com a ciência. Ela surgiu no século XIX com movimentos ideológicos que queriam remover a influência da fé do espaço público, principalmente na Europa. Antes disso, fé e ciência caminhavam lado a lado. Se olharmos para a história, os primeiros grandes cientistas não só eram cristãos, como eles viam a ciência como uma forma de glorificar a Deus. Nós podemos citar vários nomes: Kepler, Mendel, Pascal e até mesmo Isaac Newton, que é considerado o pai da física moderna. Todos eles criam que o universo tinha leis porque fora criado por um legislador. Como uma vez disse Johannes Kepler, a ciência é pensar os pensamentos de Deus depois dele. Fé e ciência não são opostos, primeiro porque eles não estão na mesma categoria. A ciência busca entender como as coisas funcionam. A fé responde o porquê e para quem elas existem. Tentar colocá-las em conflito é como discutir se a beleza de uma música está na partitura ou no sentimento que ela provoca. Ambas são diferentes, mas complementares. Uma coisa que é importante entender é que quando falamos de ciência, algumas pessoas tendem a pensar na ciência como se ela fosse uma entidade, algo quase místico. Mas a ciência é um método, é uma forma de entender a realidade com base nas evidências. Mas apesar disso, a ciência não é perfeita. Muitas vezes, verdades que eram consideradas absolutas foram abandonadas ou descartadas com a chegada de novas descobertas. Quer um exemplo disso? Por muito tempo acreditou-se que havia no universo uma substância que eles chamavam de éter, um meio pelo qual a luz se propagaria. Com a chegada de Einstein e sua teoria da relatividade, essa ideia logo foi descartada, e isso não invalida a ciência. Muito pelo contrário, isso é a ciência funcionando bem. Agora, sabendo disso, quando parece que a ciência e a fé entram em conflito, eu penso que uma de três coisas está errada. A primeira delas, a nossa interpretação da Bíblia. A segunda, a nossa interpretação dos dados científicos. E a terceira, a nossa pressa em querer uma resposta rápida, sem parar para ouvir o que Deus e a criação estão nos dizendo. O professor Tassos Licurgo costuma dizer que a teoria do Big Bang foi a rendição da ciência à fé. Porque até então, acreditava-se que o universo era eterno. Mas há milênios, o cristianismo já falava que o universo teve um princípio. E eu não chamaria isso de rendição, mas é mais um momento na história onde a ciência e a fé se reencontram. Eu já vi alguns cristãos tentando utilizar a Bíblia para encaixar alguma coisa na ciência ou até mesmo para criar teorias mirabolantes sobre o universo ou de como as coisas funcionam. Nós precisamos entender que a Bíblia ela não tem o objetivo de ensinar a ciência dos homens. O propósito dela é outro: revelar o caráter, a vontade e os planos de Deus para a humanidade. Mas quando olhamos para a ciência com uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, ela parece ter uma função diferente: revelar, mesmo que de forma parcial, a grandiosidade, a majestade e o poder do Criador. A ciência descreve o funcionamento, a fé nos aponta o autor. E juntas, elas não competem, elas se completam. A fé, por outro lado, funciona de uma maneira um pouco diferente. Ela parte de uma experiência pessoal com Deus, mas baseada em um Deus que decidiu se revelar. Olha que interessante o que diz em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus,
mas as reveladas pertencem a nós e os nossos filhos para todo sempre. Deus é o detentor de todo o conhecimento e Ele revelou partes disso, aos poucos e de forma progressiva, até o ápice da revelação, Jesus Cristo. Lá em Hebreus 1 diz assim: havendo Deus falado várias vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou pelo Filho. O universo é cognoscível porque foi criado por um ser inteligente. A criação revela a glória de Deus. Por isso, quanto mais eu estudo ciência, mais eu vejo quão grandioso, criativo e intencional é o nosso Criador. Você sabia que se a força da gravidade fosse um pouquinho mais forte ou um pouquinho mais fraca, o universo sequer existiria? Ou que a Terra está posicionada em uma região do Sistema Solar conhecida como zona habitável e que qualquer modificação na posição da Terra tornaria a vida impossível no nosso planeta? Esses detalhes não matam a fé. Eles me fazem querer adorar o ser que criou tudo isso. A fé não é inimiga da ciência. Na verdade, ela é o solo onde a ciência nasceu. E a ciência, longe de matar Deus, nos faz admirá-lo ainda mais. Como diz o Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Você pode ser cristão e gostar de ciência. Você pode crer em Deus e ainda assim fazer perguntas, investigar, pensar. Na verdade, você é chamado a isso. Veja o que diz em 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A fé cristã não é irracional. Ela é uma esperança fundamentada, que nos convida à reflexão, à busca e à sabedoria. Porque quando você olha para o universo com uma cosmovisão cristã, ele não perde a beleza, ele ganha sentido. Comenta aqui, o que mais te faz ver Deus na criação? Curte, compartilha e me segue para a gente continuar nessa jornada de fé e razão. Um grande abraço e que Deus abençoe. A Bíblia não tem por objetivo